Ele tinha dois rostos. Um voltado para mim, outro costurado na nuca, sorrindo sem boca. Os olhos eram lisos, como espelhos úmidos, e refletiam a vela como se a chama estivesse presa lá dentro. Quando ele respirou, o som não veio do peito. Veio das paredes. A luz do vitral tremia diante daquela forma costurada. Não por vento, mas como se o próprio vidro recusasse o que via. O monge correu, e ainda assim não se afastou. Os corredores da abadia pareciam se multiplicar, dobrar, alongar. Saint-Briac já não era pedra. Era fome. Agora retornemos ao instante em que nada disso tinha nome. Quando os sinos ainda dormiam em ferrugem e a chuva era apenas chuva. Antes do selo quebrado. Antes das 3 batidas vindas do chão. Antes de Emeric de Costrain lembrar a carne que ela pode ser rearranjada. No ano de 1283, nos confins enevoados da Alta Lorena, a abadia de Saint-Briac se erguia como uma cicatriz antiga no meio da floresta. Ao redor, colinas frias, árvores negras de umidade e trilhas de barro que engoliam rodas e passos. De longe, ela parecia um refúgio. De perto, parecia um aviso. As pedras eram velhas e sempre molhadas, como se nunca tivessem secado desde a fundação. Musgo crescia nas juntas, e o cheiro constante era de vela queimada, madeira úmida e tinta antiga. À noite, tochas fracas lançavam sombras longas, e a fumaça ficava presa sob os arcos, tornando o ar pesado de respirar. Esta história não foi preservada em um livro nobre, nem em uma crônica de reis. Foi encontrada em folhas soltas, manchadas e remendadas, escondidas dentro de uma caixa de carvalho enterrada sob a sacristia. O texto termina abrupto, como se a mão que escrevia tivesse sido interrompida. O responsável pela biblioteca inferior era o irmão Alarico de Vendenheim. Homem de 50 invernos, voz baixa, mãos sempre manchadas de tinta e um olhar que parecia cansado, mesmo antes dos acontecimentos. Sua vida era feita de silêncio, penas gastas e pergaminhos que rangiam ao serem abertos. Alarico conhecia cada ruído da abadia, o estalo da madeira, a queda lenta de gotas no corredor, o sopro do vento nas frestas do claustro. Por isso, quando um som novo surgiu, ele percebeu na primeira noite. Não foi um grito, foi um ritmo, 3 batidas secas, repetidas, como dedos sob pedra. O abade que governava Saint-Briac era Lothar von Ried, homem severo, de palavras medidas e fé de ferro. Ele não gostava de rumores e detestava quando noviços falavam sobre sinais. Para o abade, tudo que não tinha explicação imediata era fraqueza. E fraqueza se cortava pela raiz, mas os rumores já viviam ali há semanas, sussurrados entre velas e corredores. O nome de Emeric de Costrain, ex-monge, antigo curandeiro e copista de anatomias, expulso anos antes por insistir em tratar corpo e alma como peças separáveis. Seu nome não era dito em voz alta na abadia. Mesmo assim, ele era lembrado. Diziam que Emeric de Costrain não começou com blasfêmia, mas com desespero. Um surto de febre havia levado camponeses em La Verrine e um dos mortos era alguém próximo dele. Emeric tentou curar com ervas, depois com lâminas, depois com palavras tiradas de páginas que não deveriam existir. E quando falhou, ele decidiu consertar o que Deus havia feito. A primeira mudança foi no céu. Corvos deixaram de pousar no telhado. As velas pareciam queimar mais baixo, como se faltasse ar. O poço do claustro, que sempre cheirou a pedra fria, passou a ter um odor metálico, levemente adocicado. Alarico notou e anotou. Ninguém quis ler. Na terceira noite, um cão do vilarejo apareceu do lado de fora do portão, uivando para a parede como se houvesse algo atrás dela. O animal não entrou. Apenas ficou ali, tremendo, até o amanhecer. Quando o sol surgiu, ele já não estava. No chão, restaram marcas arrastadas na lama, compridas demais para patas. Foi então que Alarico ouviu as batidas com clareza. Vinham do piso de pedra da biblioteca inferior, debaixo das estantes mais antigas, onde livros eram guardados com cadeados enferrujados. 3 toques. Pausa.
3 toques. Como alguém pedindo entrada, mas do lugar errado. Na manhã seguinte, Alarico encontrou um livro fora do lugar. Ele tinha certeza de que a lombada estava presa na prateleira alta, mas agora jazia aberto sobre a mesa, bem no centro, como se tivesse sido colocado com cuidado. A página mostrava desenhos de linhas e nós, como costuras, sobre um corpo humano simplificado. O irmão Alarico de Vendenheim levou o livro ao abade Lothar von Hid, esperando uma ordem clara. O abade apenas fechou o volume com força e disse para manter a biblioteca trancada. É poeira e imaginação, declarou. E imaginação é uma porta. Alarico saiu com a sensação de que a porta já estava aberta. Naquela tarde, um noviço chamado Petrus Albrecht foi visto pela última vez levando velas para a enfermaria. Era jovem, obediente, conhecido por cantar baixo enquanto caminhava. Ao anoitecer, ninguém o encontrou. O abade ordenou silêncio. Mesmo assim, o medo começou a ocupar os corredores. A cela de Petrus Albrecht estava intacta. Nada quebrado, nada revirado. Apenas a túnica pendurada no gancho como sempre. Mas havia algo errado. As costuras internas, normalmente simples, estavam reforçadas com pontos extras, feitos com fio escuro e irregular, como se alguém tivesse fechado algo por dentro. O abade Lothar von Hid reuniu os monges na capela. A luz de tochas tremia nas paredes, e a fumaça deixava os rostos meio apagados, como retratos incompletos. Ele falou de disciplina e oração, proibiu conversas sobre Emmerich e ordenou que ninguém descesse às galerias inferiores sem permissão. Alarico obedeceu por um dia inteiro. No segundo, a curiosidade virou necessidade. As batidas retornaram, mais próximas, como se viessem debaixo do próprio altar da biblioteca. Quando a vela de sua mesa apagou sem vento, ele sentiu no ar um sopro morno, deslocado como o hálito de um recinto fechado há séculos. Ele decidiu verificar uma área antiga, interditada desde uma pequena inundação. O caminho era estreito, com pedra mais escura e degraus gastos. A cada passo, o som parecia diferente, como se a abadia mudasse a acústica para confundir. Ao fundo, o pingar de água parecia marcar o tempo de outra coisa. Atrás de uma estante presa por correntes, Alarico encontrou uma parede falsa. Era um bloco de pedra mal assentado, escondendo um nicho. Ali dentro, havia um pergaminho enrolado, lacrado com cera negra. No selo, fios de cabelo estavam misturados à cera, formando um anel áspero ao toque. O símbolo no lacre era antigo demais para ser comum. Linhas que se cruzavam como um nó, e no centro, um sinal que lembrava uma estrela invertida, mas imperfeita, feita à mão. Abaixo, um nome escrito com letras finas e inclinadas, como se fossem garras. Emmerich de Costrain. Quando Alarico rompeu o selo, o pergaminho não cheirou a pó. Cheirou a calor guardado, como se tivesse sido fechado ontem. A primeira linha não era uma oração, era uma instrução. E o texto falava de moldes, amarras e correções, usando palavras que soavam mais como oficina do que como fé. Alarico tentou ler rápido, mas certas frases pareciam forçar a atenção, como se puxassem o olhar de volta. O manuscrito descrevia o corpo como algo incompleto e a alma como algo que empurra por dentro. Falava de linhas de cobre, de pontos, de silêncio absoluto durante o trabalho. E terminava com um aviso. A porta abre para quem insiste. Naquela noite os sinos tocaram sozinhos. Não foi o toque pleno de missa, mas 3 badaladas espaçadas, exatamente como as batidas no chão. O som atravessou a abadia como um dedo frio. Os monges acordaram, e alguns juraram ter ouvido passos no corredor. Passos que não paravam onde deveriam. Alarico saiu da cela com uma vela e foi até a enfermaria. Lá dentro, a luz era fraca, e as camas vazias pareciam mais longas no escuro. Sobre uma mesa, um pano estava dobrado com cuidado, mas havia marcas de pressão, como se algo pesado tivesse sido colocado ali e retirado sem arrastar. O ar tinha cheiro de vinagre e fumaça.
Na porta da enfermaria, uma linha foi entalhada na pedra durante a madrugada. Era um risco curto, mas profundo, como a marca de uma lâmina. Ao lado, 3 pontos alinhados. Alarico reconheceu o padrão do manuscrito. Não era escrita comum, era marcação. Como se alguém estivesse preparando um lugar. Sem contar a ninguém, ele voltou à biblioteca inferior e escondeu o pergaminho sob uma tábua solta do assoalho. Enquanto fazia isso, ouviu um sussurro baixo vindo das estantes, como páginas virando sem mãos. A vela tremulou. No dia seguinte, um aldeão de La Verrine subiu até o portão para pedir bênção para os campos. Seu nome era Gauthier Le Marchand, e ele trouxe relatos de coisas estranhas na trilha, marcas compridas na lama e um canto fraco vindo da mata, como um coro distante que não tinha palavras. O abade o dispensou rápido. Alarico, porém, decidiu ouvir mais. Ele desceu até o portão ao entardecer e encontrou Gauthier Le Marchand ainda ali, inquieto. O aldeão disse que vira uma sombra alta entre as árvores, imóvel, como se estivesse esperando. E quando ele piscou, a sombra parecia ter mudado de lugar sem caminhar. Na mesma noite a chuva apertou e a abadia ficou ainda mais escura. Água escorria pelas juntas das pedras e apagava tochas se ninguém vigiasse. No corredor do claustro, Alarico sentiu o cheiro metálico do poço novamente. Foi nesse momento que a decisão se tornou inevitável. Se havia algo nas galerias inferiores, se Petrus Albrecht tinha desaparecido sem ruído, se o manuscrito estava ali esperando por mãos, então Alarico precisava ver com os próprios olhos. Não por coragem, por medo de não ver e ainda assim ser alcançado. Ele desceu a cripta pouco antes da meia-noite. A escadaria era estreita, e a pedra parecia mais fria a cada degrau. Fungo pálido crescia nas bordas, e a vela lançava sombras que se mexiam com o mínimo movimento da mão. No fim do corredor subterrâneo havia uma porta de carvalho antiga, marcada por queimaduras escuras, como se o fogo tivesse vindo de dentro para fora. A maçaneta estava úmida. Quando ele tocou, sentiu um leve tremor, como um pulso distante. A porta cedeu com um rangido lento, quase cuidadoso. O aposento além parecia um laboratório esquecido. Havia mesas de madeira velha, frascos de vidro empoeirados e ferramentas de metal opaco, gastas pelo tempo. Em uma bacia, água escura refletia a vela como um céu sem estrelas. O ar era pesado, e a fumaça da vela parecia não subir direito. No centro, alguém estava sentado de costas. A figura era alta, magra, imóvel. Não parecia respirar. Alarico deu um passo, depois outro. Então a cabeça da figura girou antes do corpo, num movimento lento demais para ser humano e calmo demais para ser animal. E então Alarico percebeu o segundo rosto. Não era um rosto completo, mas uma máscara de traços costurados na nuca, virada para trás, sugerindo um sorriso sem abertura. A sensação não era de ver duas pessoas. Era de ver uma coisa que não aceitava ter apenas um lado. Quando Emeric de Costrain falou, a voz não veio da boca. Veio das paredes, do chão, dos frascos vazios. Era como se o som estivesse preso no lugar e apenas se repetisse. O corpo é um molde mal feito, disse a voz. Do canto escuro do laboratório surgiu outra presença. Era menor, encapuzada, e o tecido do capuz parecia colado ao contorno da cabeça como se não pudesse ser removido. As mãos eram finas, e dos dedos se projetavam agulhas longas, que raspavam a pedra com um som seco, insistente, quase metódico. A coisa encapuzada se aproximou da parede e começou a riscar símbolos no reboco úmido. Não eram letras, mas marcas repetidas, como pontos de costura. A cada risco, um brilho fraco aparecia por um segundo e sumia, deixando no ar uma sensação de estática. Alarico sentiu os dentes doerem como antes de uma febre. Ele tentou rezar, mas as palavras saíram atrasadas, como se o eco tivesse sido engolido. Alarico recuou até o corredor, mas o corredor parecia mais longo do que lembrava. As tochas estavam mais distantes, o ar mais úmido. Cada passo fazia o som voltar diferente, como se ele estivesse andando dentro de uma garganta de pedra. Atrás dele, o som das agulhas continuava paciente como um relógio. Quando ele se virou para correr,
Viu que a porta do laboratório já não estava onde estava. Havia pedra no lugar, lisa, sem fresta, como se nunca tivesse existido. Alarico apertou a vela com força e correu pelo único caminho aberto, sentindo que a abadia o guiava, não para fora, mas para dentro. Ele passou pelo corredor que levava à capela e notou mudanças. Imagens de santos estavam cobertas por panos escuros presos com nós. O chão tinha riscos novos, alinhados como linhas de costura, e um dos vitrais mostrava uma figura que não estava lá no dia anterior. Um monge com o rosto duplicado, olhando para trás. No altar, o bastão do abade Lothar von Ried estava caído no chão, partido ao meio. Não havia sangue, não havia corpo, apenas a madeira quebrada e o silêncio. O medo de Alarico deixou de ser sobre Emeric e passou a ser sobre tempo, quanto já tinha sido tomado enquanto ninguém olhava. Ele tentou alcançar a porta principal da abadia, mas o corredor se fechou em curvas estranhas. Portas que sempre levaram ao refeitório agora davam para paredes. O claustro parecia deslocado. A abadia por dentro estava mudando como madeira encharcada. E a cada mudança, o som de 3 batidas reaparecia mais perto. Alarico voltou ao scriptorium, onde a luz das velas costumava trazer algum conforto. Pegou o pergaminho de Emeric de Costrain e o colocou sobre um braseiro, decidido a destruí-lo. A chama tocou a borda, mas a borda não queimou. Escureceu como carvão e permaneceu inteira, como se recusasse virar cinza. A fumaça que subiu não foi comum. Ela se enrolou em formas que lembravam linhas e nós, subindo devagar, como dedos procurando algo no ar. Alarico derramou água por cima, e a fumaça não cessou. Apenas se espalhou, tomando o quarto com um cheiro metálico. A vela tremia como se estivesse prestes a desistir. Da porta do scriptorium, Emeric surgiu sem fazer ruído. Não se ouviu passo. Não se ouviu madeira ranger. Ele apenas estava ali, ocupando a sombra como se fosse dono dela. A voz nas paredes repetiu, quase gentil. Você encontrou a chave. Agora vê a fechadura. O segundo rosto na nuca parecia sorrir. Alarico recuou até a janela, mas só havia noite e chuva. Ele ergueu a cruz pequena que carregava no cinto e tentou fixar o olhar nela, como se o metal pudesse ser um ponto estável num mundo que dobrava. Emeric não tocou nele. Apenas inclinou a cabeça outra vez, avaliando como quem mede tecido antes do corte. As agulhas da criatura encapuzada ecoaram no corredor próximo, aproximando-se com paciência. Alarico entendeu que não seria perseguido com pressa. Seria cercado. A abadia, agora, parecia trabalhar junto com aquilo, fechando rotas, oferecendo salas, guiando o medo como se fosse uma mão. Quando a madrugada começou a clarear por trás das nuvens, um silêncio pesado caiu de repente. As batidas cessaram. As agulhas calaram. Do lado de fora, aldeões viram que as portas estavam fechadas e não abriram nem com força. E apesar do frio, um vapor fraco escapava pelas frestas como respiração. Em La Verrine, Gauthier Le Marchand reuniu homens e trouxe correntes e cravos de ferro. Um padre do vilarejo, Odon Ferrier, benzeu as ferramentas e ordenou que ninguém chamasse o nome de Emeric em voz alta. Eles prenderam as correntes nas portas e selaram com cera comum. Mesmo assim, a madeira rangia por dentro, em intervalos. Dias depois, uma mensagem da Cúria em Roma chegou à região, trazida por um mensageiro exausto. O texto falava de um emissário autorizado a investigar relatos de heresia e práticas proibidas. Seu nome era Horatius Malbrand, inquisidor juramentado, homem conhecido por entrar onde outros recuavam. Horatius Malbrand chegou sob chuva, com uma pequena comitiva e uma cruz relicário presa ao peito. Ele não riu dos camponeses, não discutiu com o padre Odon Ferrier. Apenas olhou para as correntes da porta e pediu que abrissem. Quando o fizeram, o ar que saiu de dentro não era frio, era morno e velho. E Horatius entrou em Saint-Briac ao entardecer. A porta se fechou atrás dele com um som simples, como se alguém a tivesse encostado com cuidado. Os homens do lado de fora esperaram até a noite completa. Não ouviram grito algum.
Apenas, em certo momento, 3 batidas vindas do interior. E depois, nada. Na manhã seguinte, eles encontraram a cruz de Horatius Malbrand do lado de fora, encostada na pedra como se tivesse sido devolvida. O metal estava opaco, e o encaixe do relicário parecia ter sido mexido, mas não aberto. O padre Odon Ferrier disse apenas: ele entrou com fé, mas fé não é tranca. Com o tempo, a história foi sendo apagada de registros oficiais. O nome Saint-Briac deixou de aparecer em mapas, mas cartas estranhas passaram a circular entre mosteiros, sempre lacradas com cera negra. Quem recebia dizia que a tinta parecia mais escura sob a lua, como se as palavras mudassem de peso quando ninguém olhava. Um fragmento encontrado anos depois em Fulda terminava com uma frase curta, escrita como nota de oficina: o corpo é o primeiro rascunho. Não havia assinatura, mas o selo trazia fios de cabelo presos na cera. E quem tocava o lacre por tempo demais relatava o mesmo detalhe. Um leve calor, como um objeto recém-usado. Alguns monges em regiões distantes começaram a sonhar com corredores úmidos e velas fracas. Sonhavam com uma figura alta que não caminhava, apenas aparecia perto. Ao acordar, sentiam um desconforto nos pulsos, como se tivessem dormido com uma corda apertada. Não havia ferimento, mas havia uma linha, fina, marcada na pele. A trilha que leva às ruínas de Saint-Briac hoje é evitada, não por lei, mas por instinto. Caçadores dizem que a floresta ali parece sempre mais silenciosa, como se os pássaros aprendessem a não cantar. E quando a neblina desce e a chuva torna tudo cinza, o som de 3 batidas volta a ser ouvido no vento. Se você um dia ouvir esse ritmo, não responda. Não procure a origem. Saint-Briac não chama por nomes. Ela chama por curiosidade. E curiosidade é a única coisa que atravessa uma porta sem perceber que está entrando. Porque, segundo a última linha da crônica, Emeric de Costrain não buscava apenas curar ou desafiar. Ele buscava refazer. E o que tenta refazer o homem nunca começa pelo corpo. Começa pela certeza de que o mundo é firme. E quando essa certeza se parte, o resto se costura sozinho.